Olá, bem-vindos à Mãe Fora do Script e bem-vindos a este novo episódio sobre métodos de sobrevivência para a maternidade e para a PHDA em geral. Há aqui coisas que eu já fazia antes de ter o meu filho e que eu acho que facilitaram muito. Coisas que eu fui, capacidades, digamos, que eu fui adquirindo ao longo da vida e que também facilitam muito na maternidade. Quando o tempo começa a ser mais escasso e nós precisamos de priorizar certas coisas, outras eu fui descobrindo depois de ter o meu bebê. Então, começando por facilitar hábitos. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil de ganhar hábitos, então é muito mais fácil para mim, por exemplo, lembrar-me de lavar os dentes se tiver uma escova e uma pasta de dentes extra dentro do Poliban, para me lembrar enquanto estou a lavar os dentes. Também costumo ter, isto era uma coisa que eu fazia muito antes de ter o meu bebê e provavelmente irei voltar a fazer quando ele deixar de estar sempre na casa de banho comigo, mas eu costumava lavar o Poliban, digamos, ter sempre uma coisinha daquelas com detergente, como se fosse para lavar a louça, mas que dá para guardar detergente. Ter sempre uma coisa dessas lá, com um bocadinho de vinagre de limpeza para limpar os azulejos e o vidro do Poliban. Enquanto estava a fazer máscaras do cabelo, porque eu lembrava-me sempre no momento em que fazia. E é uma coisa que eu sempre me deu jeito de fazer lá. E eu comecei a fazer isso e nessa foi a altura em que eu tive o meu Poliban mais limpo. Todas as semanas quando fazia uma máscara fazia aquilo e nunca acumulou sujidade, digamos. Isto começar a ter a casa organizada de maneira a que as coisas que eu preciso estejam na zona que eu preciso. Ou seja, começar a priorizar funcionalidade na organização da casa em vez de estética. Digamos, por exemplo, agora podem ver aqui, está um cesto cheio de peluche ao meu lado. Eu há uns anos isto dava-me um chelique porque tinha de estar guardado, mas eu tenho uma criança que brinca com estes peluches, portanto isto faz sentido estar, obviamente, à mão dele e num sítio visível, não vai estar guardado, não vou estar a guardar tudo em sítios que o meu filho não alcança, isso nem sequer faz sentido. Pronto, eu comecei a ter, por exemplo, os lençóis da cama estão sempre no sommier da cama. Comecei a pendurar mais roupa, mesmo roupa que não seja obrigatoriamente de pendurar. Visualmente para mim é mais fácil ter a roupa ali pendurada do que dobrada, porque dobrada implica andar a revirar tudo à procura. Também comecei a usar um método de pôr as coisas dobradas na vertical. Eu troco sempre de cima para baixo. Acho que é Mary qualquer coisa o método, mas não tenho a certeza. Para estar tudo visível. Comecei, isto também é uma coisa que ajuda muito na compra impulsiva. Eu comecei a comprar só roupa se pudesse fazer vários conjuntos com aquela roupa. Imaginei-me tudo, acontecia muito. Eu cingi-me a uma palete de cores que uso mais. E, por exemplo, se eu quiser uma blusa rosa-choque, como eu não uso coisas rosa-choque, a não ser que eu tenha uma ocasião para usar, ou que eu gosto muito e tenha calças de gangue ou alguma coisa que consiga usar com ela mais do que um ou dois outfits, eu não compro. Isto ajuda muito no controle de impulso de compras. Eu também comecei a deixar muitas coisas nos carrinhos de compras e a não carregar no comprar, quer esteja em promoção, quer não. Nós temos déficit de atenção, queremos dopamina instantânea e mães, principalmente quando estão a amamentar e não sei o quê, há toda uma piada de que o que poupamos em amamentação gastamos em compras. E verdade seja dita, há sempre
a questãozinha de pôr coisas no carrinho, então o que eu comecei é a deixar as coisas no meu carro pelo menos 3, 4 dias e se ao fim de 3, 4 dias eu continuar a querer comprar aquela coisa, eu compro aquela coisa. Se não, era só do momento e eu não compro essa coisa. Continuando na organização, ter, por exemplo, um cesto em cada divisão, onde se mete as coisas que no final do dia têm de ser. Imaginemos, nós temos sempre um pacote de toalhitas em cada divisão da casa. Às vezes o que acontece é que não encontramos o da cozinha e levamos o pacote de toalhitas da sala. Então esse pacote de toalhitas vai ficar no cesto da cozinha para devolver depois à sala. Eu estou na sala, estou a comer um pacote de bolachas, acabei as bolachas e não quero ir à cozinha pôr, não deixo em qualquer lado, meto no cesto para depois, quando passar para ir à cozinha, levar. Isso faz com que não haja tantas coisas fora do sítio, porque é overwhelming também olhar à nossa volta e estar tudo desarrumado, mas quando as coisas têm uma casa, e lá está, ter tudo uma casa dentro da nossa casa, tudo ter um sítio. Neste momento não há nada em minha casa que não tenha um sítio, nem que seja o cesto dos brinquedos. Ou seja, há um sítio para cada coisa, mas não faz com que a casa esteja desarrumada, pelo contrário, faz com que a casa esteja funcional. Eu ter o meu frigorífico, eu deixei de usar como ele foi designado, digamos, ou seja, as frutas na gaveta, porque duram mais tempo, porque para mim elas não duram mais tempo porque eu não as vejo, e se eu não as vejo eu não as vou comer, elas vão se estragar. Ou seja, normalmente a fruta está cortada e arranjada dentro de tupperwares, nas prateleiras em tupperwares transparentes, para eu conseguir ver logo o que tenho, porque assim eu abro o frigorífico, apetece-me um doce, eu vejo morangos, ou vejo framboesas, ou vejo o que é que seja, e como aquilo, e não estou a ir a um pacote de bolachas porque é muito mais rápido que só a ideia de estar a lavar morangos, a cortar morangos, porque assim eles já estão preparados. E vá, ok, as berries não acontece tanto porque são mais fáceis, apesar da lavagem, mas por exemplo uma tangerina é muito mais fácil. Eu tenho muito mais probabilidades de comer uma tangerina se o meu marido tiver a comer tangerinas e me for dando tangerinas, ou se as tangerinas já estiverem descascadas e postas em baguinhos no frigorífico e sei lá, só chegar e uma pessoa pensa, mas isso é uma coisa rápida de se fazer, isso não dá trabalho nenhum. Mas quando se é mãe e se está cansado ou quando se tem déficit de atenção, isso só mais uma tarefa, é só mais uma microtarefa que pode levar à exaustão completa mental. Portanto, não custa nada facilitar a vida da Patrícia do futuro, no momento em que eu tenho vontade de o fazer. Outra coisa que facilitou muito, muito a minha vida é fazer as coisas quando eu tenho vontade, ou seja, parar de, digamos, de me chatear comigo própria porque não tenho vontade de limpar a casa ao domingo ou isto ou aquilo, e se numa quarta-feira às 10 da noite, meia hora antes de eu ir para a cama, eu tiver profunda vontade de ir limpar o chuveiro a fundo, eu vou limpar o chuveiro a fundo, porque lutar contra mim no que toca a isso não funciona. O que vai acontecer é que eu vou ficar acordada até às 3 da manhã e passar sem ir limpar o chuveiro e a scrollar no telefone ou fazer outra coisa, porque e passar o resto dos dias a chatear-me que não fiz aquilo. Ou seja, eu já cheguei literalmente a chegar a casa e vir fazer um pouco de exercício com a roupa que tenho do trabalho, porque só o ir trocar de roupa, porque imaginemos, eu cheguei e decidi que quero alongar um bocadinho, então o ir trocar de roupa para uma roupa de exercício, eu já perdi a vontade. Portanto, é uma disfunção e é aceitar. E é mais fácil para mim aceitar que eu trabalho melhor sob pressão do que tentar à força toda fazer as coisas antes, chatear-me comigo e acabar a fazer as coisas sob pressão e a minha ansiedade ganhar a mesma. Ou seja, claro que
tentar não entrar em burnout e não tentar fazer as coisas, mas aceitar também que que o meu cérebro funciona desta maneira ajuda muito. Claro que a medicação também ajuda, mas hum, aceitar que as coisas não vão ser iguais para mim como são para toda a gente, da mesma maneira que eu não uso o meu frigorífico, da maneira que ele é suposto ser usado. Eu não guardo as frutas na gaveta que é suposto ser usado, eu facilito as coisas para mim. Se eu sei que é muito mais difícil para mim criar um hábito, eu vou tentar usar todas as ferramentas ao meu dispor, para tornar esse hábito mais fácil para mim de fazer. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, mas eu não gosto muito de me sentar e comer, ou seja, quando eu estou a fazer comida para muita gente, eu normalmente vou petiscando enquanto estou a fazer comida, porque eu sei que depois eu vou estar cansada de cozinhar, porque eu adoro cozinhar, eu adoro receber pessoas, mas principalmente se eu não estiver medicada nesse dia, parece que o meu cérebro entra em overwhelming e eu depois não tenho fome, não quero, muitas das vezes até fico enjoada e é mais difícil para mim comer, portanto eu já sei que ir comendo durante o dia, por exemplo, quando eu acordo de manhã, ao fim de semana e faço panquecas ou coisas assim para o meu filho, eu faço logo para ele ficar com elas para a semana, porque eu sei que durante a semana eu não consigo fazer isso e normalmente eu vou comendo também enquanto estou a fazer. Mais a preparar comida para a semana, acho que já tinha dito isto, mas quando vou às compras e não sei o que, se ainda tiver aquela vontade, arranjo logo tudo o que conseguir antes de perder a vontade, de perder a dopamina, seja vegetais, seja o que for, arranjo logo tudo o que conseguir, deixo tudo prontinho para poder fazer ah, sopa, o que é que seja, e se conseguir até faço logo. Se não, pronto, fica tudo preparado para ser mais fácil. Se não, faço logo e congelo. Se tiver, eu sei que, por exemplo, quando eu estou com o período, o meu cérebro está muito mais cansado e fica mais difícil para mim fazer certas coisas, então eu facilito a minha vida quando consigo, para nesses dias ser mais fácil. Eu comecei a ter sempre doces em casa, mas a reduzir a quantidade de doces que tenho em casa, por exemplo. Eu era uma formiguinha que estava sempre atrás de doce. Então o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter aqueles doces, imaginemos Snickers tamanhos miniatura, que às vezes uma certa pessoa quer comer um, ou às vezes come dois, mas mesmo assim não chega sequer a metade de um Snickers grande, e se eu tivesse um grande eu ia comer o grande inteiro. E lá está, a minha vontade de doces reduziu muito. Mas também ter um doce em casa para quando me apetece, para depois não sair, porque senão o que ia acontecer é que eu ia ficar tanto a querer aquele doce que eu iria sair de casa para ir ao supermercado do outro lado da rua, e eu ia, em vez de comprar um doce, uma coisa pequenina, eu iria comprar uma coisa grande que me iria fazer pior. Pronto. Eu também comecei a organizar o mais funcional possível, ou seja, ah, nós temos um roupeiro na entrada, que não é usado como roupeiro, é usado como armário de arrumos, para ter o aspirador, para ter os detergentes de limpeza, os detergentes que eu uso para a roupa estão na cozinha ao pé das máquinas, porque só a ideia de estar a levar coisas de um lado para o outro dificulta a vida. E uma coisa que eu aceitei ao longo da minha vida é que, se é mais fácil para mim fazer assim, eu vou se não estiver nada errado com isso, e nada errado com isso é, não estou a fazer mal a ninguém, não estou a fazer mal a mim própria nem a ninguém, e só estou a facilitar a minha vida, então não há maneira, não o estou a fazer errado. Por exemplo, eu tenho o cesto de roupa suja na casa de banho. Há pessoas que têm o cesto de roupa suja no quarto, há pessoas que têm o cesto de roupa suja na cozinha. Não há nada de errado em ter as coisas onde elas são mais funcionais e onde dão mais jeito. Eu tenho
a minha máquina de secar em frente à minha máquina de lavar, porque eu acho que é muito mais fácil do que ter uma máquina de secar na outra ponta da casa. Eu tenho a caixa de areia dos meus gatos na entrada, porque é o que dá para fazer com eles. Eles não se dão bem e nós temos uma caixa de areia na entrada e outra no corredor. E a maioria das pessoas tem as caixas de areia de gatos na casa de banho, mas se os meus gatos têm medo da casa de banho, um deles principalmente, eu não vou ter a caixa de areia deles numa zona que não é funcional. E eu também não vou estar a mudar a caixa de areia deles de sítio quando vem cá pessoas a casa. Isso não faz sentido nenhum. E quem diz isso diz os brinquedos. Os brinquedos do meu filho estão aqui na sala onde nós passamos a maior parte do tempo. Ele tem alguns brinquedos no quarto, mas se ele brinca na sala, é na sala que vai estar a grande maioria dos brinquedos dele. Eu não vou estar todos os dias a levar e a trazer brinquedos para a sala. Nós normalmente todas as semanas rodamos os brinquedos, que ele tem alguns no quarto, para ele ir explorando. Mas é isso, nós não vamos guardar, estar a pôr uma carga mental extra de todos os dias arrumar os brinquedos dentro de um armário. Principalmente porque o meu filho depois vai chegar à casa e ele vai querer brincar. Ele não consegue ainda abrir o armário para ir buscar os brinquedos que ele quer. Ele consegue abrir os armários pequeninos, mas não consegue abrir um roupeiro para ir à prateleira de cima. Pronto. Outra coisa que também bate com as coisas que eu digo é: se tu tiver uma casa e se no final do dia tu meteres tudo na casa deles, das coisas, a vida torna-se mais fácil. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui um cesto que tem brinquedos do meu filho, e ao final do dia eles estão aqui espalhados pela sala, e o bebê muitas das vezes ajuda, guardamos as coisas no sítio que é para estar, que é para de manhã não acordar e estar já overwhelmed com a desarrumação. A tarefa que mais me chateia no mundo é arrumar a máquina da louça. Eu meto roupa a lavar, eu tiro roupa de lavar, eu lavo a máquina da louça. Eu lavo a louça toda à mão, mas arrumar não é pôr a louça na máquina. Pôr a louça na máquina também não gosto. Mas arrumar a louça da máquina dá-me sensações horríveis. Eu não gosto. É algo que eu odeio. Então arrumar a louça é trabalho do meu marido. É trabalho do meu marido porque eu odeio, ele não se importa. Então é uma win-win situation. Está toda a gente feliz. E se vocês têm parceiros ou parceiras e não gostam de uma coisa, de uma tarefa é mais complicada para vocês, não há problema nenhum de essa pessoa fazer essa tarefa, desde que não seja justo, obviamente, não é? Mas lá está, o meu marido faz isso. Eu faço o mínimo possível no que toca à máquina da louça. A sério, deixa-me com um mau humor. Eu prefiro aspirar a casa toda de cima a baixo. Outra coisa que me facilitou muito a vida na maternidade e a minha vida em geral foi desconstruir a maioria das minhas crenças de que as coisas tinham de ser feitas desta maneira e de que as coisas iam correr daquela maneira. Isto foi um trabalho que eu comecei quando engravidei e que funcionou muito e que ainda hoje está a funcionar para mim, que ainda hoje eu estou a trabalhar nisto, que é a desconstruir todas as ideias de como é que uma coisa devia ser. Um bebê devia ir para a cama dele lá na altura X, a comida deve ser feita à hora X, as coisas devem ser feitas da maneira X. É como... Claro que é preciso haver alguma rotina, e o meu cérebro, principalmente com déficit de atenção, precisa de rotina, apesar de adorar espontaneidade. Se eu não tiver rotina, por exemplo, dias em que estou de folga, dias de fim de semana em que não temos nada planeado, são dias que não cabe a mim, porque parece que o meu cérebro fica completamente perdido por não estar naquela rotina normal. Sim, ao fim de muito tempo na mesma rotina, o meu cérebro também fica perdido. Mas pronto. Ou seja, é preciso haver alguma rotina e certas coisas, mas também é preciso haver flexibilidade. Por exemplo, eu não
esta questão de eu não vou às compras todos os dias à hora X, ou por exemplo todos os domingos, eu vou quando consigo, eu não preciso. É aceitar que se eu chegar a casa e não conseguir arrumar as coisas da maneira que eu quero, não há problema, eu posso voltar a essa situação depois e fazer depois. Porque o meu cérebro é muito tudo ou nada. Se eu tiver a fazer uma coisa e não a acabar, eu fico a sentir-me mal. Eu às vezes saio do trabalho mais tarde porque estou a fazer uma tarefa, comecei aquela tarefa e preciso de acabar aquela tarefa antes de sair. Porque às vezes, olha, tipo, falta 5 minutos, mas ainda dá para fazer isto. E depois não dá, e já passou 10 minutos da hora. Pronto. E é uma coisa na qual, como eu disse, eu estou a trabalhar. Mas desconstruir que as roupas estão só para a roupa, as gavetas do frigorífico são para a fruta, não posso ter o meu aspirador à vista de toda a gente. Porque, oh meu Deus, as pessoas vão saber que eu aspiro a casa. Ajudaram-me muito a facilitar, a simplificar a minha vida. Eu não compro hoje em dia roupas para o trabalho ou roupas para casa. Eu compro roupa que funcione para os dois. Claro que toda a gente tem a roupa de andar por casa e os pijamas e as coisas, mas se eu vou comprar roupa nova, tem de dar para sair, mas também tem de dar para trabalhar, porque eu não estou de manhã não. Eu também comecei a preparar o dia anterior de véspera sempre, porque eu sei que de manhã eu vou estar o mais irritada possível. Eu não gosto de acordar, eu odeio acordar, eu odeio a mudança do sair da cama, do fazer as coisas, eu atraso isso o máximo possível. Portanto, eu sei que eu de manhã, se eu no dia anterior pensar, eu vou fazer uns ovos Benedict, vou fazer um batido e amanhã vou ser tão produtiva, não vou. Eu sei que não vou. Pode haver um ou outro dia que sim. Mas normalmente, não. Então eu tenho de preparar, eu tenho de, se quero fazer pão de manhã, deixar já tudo pronto e se calhar deixar logo o pão no forno à noite para de manhã ter pão fresquinho. Tem de ser tudo preparado no dia anterior, deixar a roupa pronta para não ter aquela coisa de começar logo o dia a fazer escolhas, deixar a roupa do filho pronta, deixar tudo o que consigo pronto, passar o aspirador se conseguir, e se um dia não conseguir também não é por aí. Ou seja, automatizar tudo o que consiga automatizar, por exemplo, um aspirador robô, uma caixa de areia automática, ter alguém que venha cá à casa fazer uma limpeza assim de vez em quando. São coisas que ajudam muito à nossa saúde mental. Eu odeio fazer sopa, portanto, ter um monsieur cozinha para fazer sopa faz com que eu coma muito mais sopa, porque eu só gosto de sopa passada. Fazer bolos, bolachas, coisas caseiras, aproveitar os meus hiperfocos nesse caso, para fazer essas coisas ajuda muito a que eu não coma tantos açúcares, tanta comida processada e tantas coisas que me fazem a mim e a toda a gente, não é? Que nos fazem mais mal à saúde. Portanto, é sobre isso. É sobre facilitar a nossa vida ao máximo e de construir a ideia de que para a coisa estar bem feita tem de ser feita daquela maneira. Porque, sim, talvez um bolo fique melhor se vocês baterem as claras, mas se vocês não tiverem tempo de bater as claras e meterem as claras no bolo à mesma, o bolo vai ficar bom à mesma. E pode não ficar perfeito, mas feito é melhor que perfeito. Portanto, lavarem os dentes 1 minuto no banho é melhor do que não o lavarem. Passarem um Swiffer à noite é melhor do que não fazer nada. Se vocês estão num estado mental de exaustão gigante e está tudo overwhelmed e vocês só queriam lavar o chão, mas não a ideia de encher a esfregona e não sei o quê, há Swiffers com toalhita. E sim, é uma pegada ambiental maior, mas a nossa saúde mental também importa. Eu desde a gravidez que
foi quando descobri aqueles fios dental de criança de palitar os dentes, porque eu quase não conseguia lavar os dentes. A ideia de pôr pasta de dentes na minha boca, só a ideia, já me fazia vomitar. Eu vomitei muito a minha gravidez inteira. Então eu muitas das vezes lavava os dentes só com água, porque era o que conseguia, porque eu não conseguia pôr pasta. Só fazia com que eu vomitasse mais. E o passar fio dental também era uma situação um bocado complicada. Então eu comecei a usar esses fios dentais de criança. E ainda hoje eu passo o fio dental nos meus dentes todos os dias porque uso os fios dental de criança. E é a melhor maneira de o fazer. Não é, mas eu acho que nunca na minha vida eu fui tão consistente com fio dental e dentes como com isso. Ter o protetor solar literalmente em cima do lavatório das mãos para de manhã me pôr na cara. Ter lembretes visuais mais... Ou seja, o que eu fiz foi, isto não está fora do sítio, o sítio disto a partir de agora é aqui. Ou seja, arranjei-lhe um cestinho transparente em que fica lá. A minha medicação do déficit de atenção está literalmente por cima da minha bancada da cozinha para eu a ver todos os dias, porque eu tentei guardá-la e eu não a tomava. E quem diz isso diz também as minhas vitaminas. A nossa máquina de fazer batidos vive permanentemente em cima da bancada da cozinha, porque é usada todos os dias. Nós usamos-a, lavamos-a, metemos-a logo lá outra vez. E é o que faz sentido para nós. E se vocês não usam uma máquina de batidos, é uma coisa que não faz sentido estar na vossa bancada quando podem ter outra coisa que vos faça mais sentido. Eu gostava muito de ser a pessoa que guarda tudo e que tem uma casa enorme e que tem tudo guardadinho e não sei o quê. Iria ajudar imenso à minha obsessão por limpeza e por ter tudo arrumado. Iria. Mas não é fazível a nível real, não é? A nossa casa, ela serve para nos ajudar, ela tem de ser funcional para nós. E ser funcional para nós pode ser ter 2 berços, ter um no quarto e ter outro no quarto do bebê, porque ele dorme metade do dia, na noite na cama, no quarto dele, mas depois vai para o vosso quarto e já tem lá o outro berço. Pode ser ele dormir com vocês na cama e pode ser vocês terem roupa vossa no quarto do bebê e roupa do bebê no vosso quarto, porque é muito mais fácil durante a noite ter lá as coisas. Pode ser durante meses, acho que durante 6 meses ou 8 meses, o nosso muda-fraldas, que tinha um cantinho perfeito e que foi todo organizado no quartinho do bebê, viveu na sala. Viveu na sala porque era onde nós mudávamos a maioria das fraldas do bebê. E ao início nós íamos lá e depois percebemos porque é que estamos a fazer isto a nós mesmos, de ir sempre ao quarto mudar a fralda do bebê, quando podemos mudar as coisas para aqui. E fica mais fácil para nós. Porque nós acabámos por mudar-lhe a fralda no sofá, sem nada, vá, com aqueles resguardos portáteis, quando tínhamos toda uma secção ali. Então trouxemos aquilo por cima de um móvel da sala e ficou cá na sala e foi onde nós mudámos o bebê durante um tempo. E não há qualquer problema nisso. Se é mais fácil para vocês, por exemplo, a minha lancheira do trabalho, ela fica sempre em cima da mesa da cozinha. Porque se eu a guardar, e ela tem sítio para estar guardada. Agora, por exemplo, no fim de semana eu normalmente guardo-a e quando estou de férias ou assim também a guardo. Mas durante o dia, durante os dias normais, ela fica sempre ali em cima, porque senão eu vou-me esquecer de fazer a minha lancheira de manhã. Ou seja, facilitar tudo ao máximo. Eu, quando tenho tempo, quando tenho capacidade mental, às vezes nem é tempo, é vontade. Porque às vezes tenho tempo, mas a capacidade mental não está lá. Eu faço patês mais saudáveis para ter para comer durante o pequeno almoço. Eu preparo as coisas todas para ser mais fácil para mim. Ou seja, eu parei de deixar problemas para a Patrícia do futuro e comecei a tentar facilitar a vida da Patrícia do futuro. E isso funcionou muito, muito bem para mim. Pronto. Este é o episódio de hoje sobre pequenas coisas, digamos, que facilitam a nossa carga mental. Eu acho que ao cabo é isso, é a carga mental que é um bocadinho facilitada. Porque, verdade seja dita,
se não formos nós a facilitá-la, ela não, ela não vai desaparecer e eventualmente entramos num burnout, seja déficit de atenção, seja materno, seja só um burnout, só, dizer só antes de um burnout até é parvo, mas pronto. Se tiverem dicas também para facilitar a vida, deixem nos comentários e até o próximo episódio do My Fora do Script.